era uma das. Era somente aquela oportunidade de emprego, ou já existiam outras oportunidades também? Como que era a questão do pessoal daqui da região em relação ao emprego? Quais oportunidades eles buscavam? Sim, aqui, Confresa ainda não era um município, Uhum. né? Nós éramos distrito de Santa Terezinha, mas também não tinha ainda a cidade de Confresa. Eram algumas pessoas que moravam, que ainda era da Fazenda Frenova, Uhum. e algumas pessoas estavam fazendo, como que eu digo, estavam fazendo assim uma divisão de lotes, coisas parecidas, e essas pessoas estavam começando a vir para cá, para Confresa. E existia aqui em Confresa um hotel que era da Fazenda Frenova, existiam algumas casas na época também, e tinha uma farmácia pequena e, e bares, alguns bares, mas somente isso. É. E aí na usina vivia 75 famílias que vieram, a maioria dessas pessoas vieram do norte, nordeste do Uhum. país, e outras pessoas aqui da região mesmo, que trabalhavam, e as oportunidades de trabalho na região era mais agricultura, pecuária, e agricultura familiar, e terraplanagem, que estavam fazendo estradas, derrubada, que estavam abrindo fazendas, e era bem assim primitivo na época. E Confresa estava se iniciando e ela se desenvolveu muito rápido, né? Então, para trabalho, era nessas categorias, né? Na usina tinha outras categorias de profissionais, né? Porque pela produção, né, do álcool, então tinha trabalhadores rurais, trabalhadores que trabalhavam na usina em vários setores, laboratórios e a parte da fabricação do álcool. E fora isso, tinha o pessoal que trabalhava também com maquinários, com tratores, essas partes rural de preparação de terra, plantio, colheita, é isso que tinha. Mas a senhora, assim, lá do seu local de trabalho, que era no postinho, ou como que era? Lá era um ambulatório, né, que tinha dois quartos com alguns leitos para observação, Hum. tinha sala de injetável, tinha uma recepção, tinha um laboratório que eu trabalhava como microscopista da Funasa, na antiga Funai, Uhum. e que na época também a gente tinha uma sala de parto que já estava lá quando eu Hum. cheguei, né? E, e era o que nós tínhamos lá na unidade. Tinha assim, uma farmacinha que eram medicamentos que vinham de emergência. O trabalho, a gente tinha uma pequena equipe, né, de pessoas que trabalhavam juntas e que desenvolvia o atendimento aos trabalhadores da empresa. Então, assim, a visão da senhora em relação à empresa da gameleira era mais ali no ambiente de trabalho, né? Por mais que vocês viam mais os outros trabalhadores, principalmente os rurais, quando eles chegavam lá com alguma questão, adoecimento, algo assim? Sim, o trabalho na empresa era feito não só na área só de saúde, a gente fazia parte social também, porque tinha famílias e tinha alojamentos, né? Tinha 800 homens alojados,
tinha 75 famílias, e tinha também os trabalhadores da região que vinham para trabalhar na usina, e tinha os do campo. Mas aí tinha a parte social que você fazia, desenvolvimento de palestras, visita aos lugares que eles moravam, a cantina que fornecia alimento para eles, tudo isso abrangia a área de saúde na época. E o meu trabalho era no ambulatório, atendimentos de pequenas emergências, encaminhamento, né? Que médicos a gente não tinha na Confresa. Porto Alegre tivemos um tempo, depois foram embora. Então, o médico mais perto que a gente tinha era Vila Rica. As estradas eram bem precárias. A gente tinha para chegar em Vila Rica de carro, eram umas 5 horas de viagem. E a empresa tinha um avião bimotor que a gente saía nas emergências, tanto para Vila Rica, como para Tocantins, como para Goiânia. Os pacientes eram transferidos. Ainda não tinha Palmas. Quando veio a ter a capital de Palmas, a gente foi para Palmas algumas vezes. Então, uma questão assim que os momentos mais para a senhora que questão de trabalho mais complicada era quando acontecia algum acidente muito sério no trabalho, de algum... Sim, acontecia muitos acidentes, porque tanto podia acontecer acidente de pequenos cortes, que eles trabalhavam cortando cana, como podia acontecer acidente de maquinário, como também acontecia acidente na usina, como acontecia queimaduras, porque desenvolvia um trabalho, como acontecia vários acidentes. E eram muito difíceis porque eu passei um período com uma enfermeira, que era a Edna. Aí depois ela mudou para Goiânia, eu fiquei um período de uns 7 anos só. Aí depois veio outras pessoas consecutivas que trabalharam comigo. Mas no início era muito difícil, mas a empresa ela supria as necessidades básicas, né, da área de saúde. E a gente tinha um apoio do médico de Vila Rica, Dr. Juarez, que a gente passava rádio amador, a gente ligava para ele orientava os procedimentos, e a gente, se fosse uma coisa que precisasse, fosse uma urgência, a gente já levava para ele. E teve vezes dele ter vindo na usina ao encontro para fazer o socorro do paciente. Então, foram épocas difíceis, foram épocas que era tudo era longe, tudo era difícil, e que nós tínhamos casos além dos acidentes de trabalho, além das famílias, as mães em trabalho de parto, além disso tudo, ainda nós tínhamos a malária. Eita. Mas como que foi essa questão da malária, assim? Foi A malária na região, na época, a gente tinha em média uns 60 casos novos por dia. Então, às vezes, a unidade não comportava todo mundo lá para você estar acompanhando o tratamento deles, que na época era feito realmente pela Funasa. Não era, na época, até muitos médicos não tinham conhecimento do tratamento da malária. Eu fiz um curso em Goiânia, fiz curso de doenças tropicais no HDT de Goiânia, como fiz curso de laboratório na Funasa, e eu era microscopista. Então, eu analisava a lâmina e passava a medicação como vinha os formulários, que era
já vinham Uhum. feitos. Então, o tratamento era feito dentro disso e os cuidados gerais que a gente tinha com o paciente. Então, eles ficavam em alojamento, você tinha que estar indo no alojamento, vindo para a unidade com vários pacientes. Foi muito difícil, foi desafiador, mas ao mesmo tempo a gente adquire conhecimento, muito conhecimento para lidar com as pessoas nesses momentos, né, de dificuldades. Mas, e se a empresa deu um grande suporte para a gente, se precisasse sair era na hora, né, e o que precisasse para o paciente era na hora, o que tinha, né, dentro da possibilidade, o que Aham. tinha na região. Meio então que era uma rotatividade grande, então, pro pessoal que vinha, permanecia um tempo, saía, como que era essa questão? Ah, sim. As pessoas, era um tempo de safra. Uhum. A safra começava, depende do ano, depende do clima, mas geralmente ela passava de 4 a 6 meses de safra, que começava na parte do verão, né? Que Uhum. era de maio e até outubro, novembro, aí a gente estava fechando a safra. Nesse período, a gente trabalhava, passava um horário na unidade de saúde e os outros horários a gente passava em alerta, né, e Uhum. esperando o acontecimento da noite. E foram anos assim, foram muito trabalhosos, mas a gente teve êxito nisso. Uhum. Foi difícil, sim, mas a gente não chegou a ter coisas assim tão graves. É, levando em conta tudo isso, assim, como que foi o desenvolvimento da senhora, assim, o que que marcou de tudo isso para o seu futuro da senhora? Tanto questão desenvolvimento profissional, questão também do pessoal aqui da região, como que eles interagem com a senhora, como que vocês evoluíram, assim, de lá para cá? Sim, aí depois que a usina foi embora em 2007, que começou a fechar a usina. Eu fui convidada para ir com eles, que eles iam para Alagoas, mas eu preferi ficar na região, porque eu tinha família na região, eu já tinha negócios na região, então eu pretendia ficar na região. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com farmácia. Aí eu não Uhum. trabalhei mais na área de enfermagem. Aí eu me aposentei depois e fiquei trabalhando na área de saúde, mas com farmácia, até 2015. Uhum. Aí depois disso, eu fui para São Félix do Araguaia, prestei um concurso lá e fiquei trabalhando na assistência social. Uhum. Mas para mim, todo o conhecimento que veio da usina, né, porque eu vim de Jundiaí, São Paulo, de hospitais grandes, e que eu fiz curso, né, para enfermagem do trabalho, mas você chegar numa região assim com tão difícil acesso, com difícil a tudo, e foi muito desafiador. Foi muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, eu adquiri conhecimentos, muito conhecimento na minha área. Isso foi muito bom, que você leva isso para a vida, isso você não esquece. Também um amadurecimento que vai conquistando, né? Sim. A senhora tinha o quê? Uns 20 e poucos anos na época? Na época eu tinha 20? 31 anos, quando eu fui para a usina. Eu vim de São Paulo, eu Legal. tinha 27 anos. Eu fiquei uns 3 anos Hum. aí na região e tal. Aí depois passei indo para Indo para a usina, então a já foi com usina. 31 anos. Sim, E a senhora ficou 17 anos, né? 17 anos. Praticamente Fiquei bastante tempo. 17 anos. Eu estou na região desde 1987. Hum.
Levando em conta tudo isso, toda a vivência que a senhora teve aqui na região, vendo essa transformação toda, que, como a senhora falou, quando você começou, nem existia cidade ainda, era distrito, né? Sim. Então muita coisa mudou, né? Parece outra realidade. Não muito, mudou muito. Assim, com o passar do tempo, chegou médicos, né, que começou a dar assistência na usina. Uhum. Na época, o primeiro médico que chegou foi o doutor Iron. Aí ele atendia na usina 2 vezes por semana. E aí, depois disso, veio outros médicos, Uhum. né, como o doutor Rony já trabalhou lá, outros médicos trabalharam lá. E aí depois também foi implantado tipo um PSF rural lá, que já era um atendimento do município, né? Já ia vacina para as crianças, já ia medicação mesmo de PSF. E aí a gente começou a fazer um trabalho, já tinha atendimento de enfermagem, que já veio para a região, e desenvolveu muito rápido com Fresa, sabe? Foi uma Foi coisa um assim boom, né? que desenvolveu. E com a saída da usina, a maioria das pessoas que vieram para a região, elas permaneceram aqui. Poucas foram embora. Então, formou muito rápido a cidade com Fresa. E eu acho assim que o desenvolvimento dela foi rápido, foi muito bom e trouxe muita segurança, né, para a gente que trabalhava na região, porque veio mais médicos, como veio muitas coisas para cá, comércio, né, porque a gente fazia compras em Vila Rica, para você ver, Hum, praticamente 150 quilômetros, você ir numa estrada de 5 horas de viagem de carro, de ônibus, que a empresa disponibilizava um ônibus, que a gente ia fazer compra lá. Então, você tinha que fazer a compra do mês, todo mês tinha essa viagem, e algumas coisas que eram assim, bem básicas, você comprava em Porto Alegre, que era uma cidade bem pequena na época também. Foi assim, né? foi crescendo também junto, né? Foi. É. Então, e o que a senhora falaria para os jovens, já que muitos não pegaram esse tempo, até às vezes desconhecem as mudanças e como posso dizer, dificuldades ou superações que os mais antigos tiveram que lidar? O que a senhora falaria para as novas gerações de conferência? Eu acho que hoje os jovens já pegou bem desenvolvido, né? Confresa já é uma grande cidade para a região, né? E tem muitas empresas, tem muitas oportunidades, Uhum. e que os jovens de hoje teriam que estudar e aplicar os conhecimentos dele na região para desenvolver cada vez mais, porque nós temos espaço para isso. Vai chegar a época que não vamos ter, mas ainda temos espaço para desenvolver, para crescer, né? E os jovens de hoje, eu acredito que eles têm que adquirir conhecimento, porque além de trabalhar, o conhecimento vem em primeiro lugar, o estudo vem em primeiro lugar. Isso foi uma coisa que eu sempre ensinei para meus filhos, estudar, É. né? Que sem estudo a gente não conquista nada. Se conquista é com dificuldade, com muita dificuldade. Precisa ter Conhecimento. garra, né? E buscar. E luta, né? Buscar, porque já a luta maior foram nossa no começo. Então vocês receberam já um alicerce, né? Uhum. Agora é só construir, né? Que é o importante. Olha, gostei muito, assim. Muito obrigado por essa troca, assim, de ideias, realmente, que nós podemos, os mais jovens, podemos aprender com a senhora e com outros também, ter uma visão mais clara de como foi todo esse desenvolvimento. Porque a gente acaba vivendo assim nosso mundo e acaba desconhecendo quais foram as superações, dificuldades que os senhores, senhora tiveram que lidar para construir com Fresa, né? E é basicamente isso. Muito obrigado Eu que novamente. agradeço e eu resumi muitas coisas, mas
é o básico do que aconteceu. É isso.